paz do Senhor Jesus, hoje eu trago mais uma vez uma palavra abençoada da parte de Deus para o teu coração, amém? Vamos abrir nossa Bíblia em Mateus, capítulo 26, versículo 34, que diz: Disse-lhe Jesus, em verdade te digo que, nesta mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Este versículo fala de quando Pedro ele negou Jesus, quando Jesus ele foi preso. E, infelizmente, nos dias de hoje, ainda existem pessoas negando Jesus. Mas eu não estou falando aqui dos ímpios, eu não estou falando aqui de pessoas que ainda não conheceram Jesus, ou pessoas que ouviu falar de Jesus, mas não quer conhecê-lo, como os ímpios. Esta palavra vem para muitas pessoas que se dizem ser de Deus, que se dizem ser servos, discípulos de Jesus. Pedro aqui era discípulo de Jesus, mas negou Jesus. E nos dias de hoje, infelizmente, muitas pessoas fazem isso. Nega Jesus. Muitos negam Jesus quando deixam de praticar a palavra de Deus. Muitos negam Jesus quando deixa a religiosidade tomar conta e começa a executar aquela doutrina de homens e não a sã doutrina, a doutrina bíblica, a palavra de Deus. E hoje nós sabemos que existem muitos religiosos, assim como antigamente tinham os fariseus, pessoas que se diziam que era de Deus, que conhecia a verdade, mas que não praticava a palavra de Deus. E nos dias de hoje não é diferente. Algumas pessoas que se dizem ser de Deus negam Jesus todos os dias. Pessoas que são tomadas pela religiosidade, pessoas que tratam mal profetas, profetisas de Deus. E a palavra de Deus diz que os fariseus matavam os profetas de Deus. Então muitos religiosos nos dias de hoje conhecem a verdade, mas nega Jesus quando maltrata um servo fiel a Deus, quando maltrata um profeta de Deus, quando maltrata um filho de Deus. Muitas vezes a religiosidade faz com que o ser humano fique cego e ele não consegue enxergar um palmo à frente do seu nariz. E nós vemos que nos dias de hoje existe uma grande rivalidade entre denominações, pessoas de alguma denominação, mesmo sendo evangélico, eles não toleram outras pessoas de outras denominações. Não estou falando aqui quando nós vemos que em tal denominação existe ali um fariseu, existe ali uma pessoa que não é de Deus, existe ali um joio, não estou falando disso. Mas eu estou falando de pessoas que são sim servos fiéis a Deus, apenas faz parte de outra denominação. E aí quando chega em uma determinada denominação é tratado mal, é olhado atravessado. E muitas vezes até diz que aquela pessoa não está falando o que Deus mandou ela falar, está falando da carne. Então existe um julgamento. Então o religioso, ele tem feito a mesma coisa que os fariseus faziam, porque os fariseus também eram religiosos. Eles achavam melhor seguir a doutrina do homem do que a doutrina de Deus. Então, quando uma pessoa trata mal um servo fiel a Deus, está negando Jesus. Quando uma pessoa tem vergonha numa faculdade, no trabalho, vergonha de dizer que serve a Deus, a Jesus, está sim negando também Jesus. Quando uma pessoa se diz que é de Deus, mas vai para a igreja mais por obrigação, como uma rotina, e não para servir ao Deus vivo, essa pessoa também está negando Jesus. Quando a pessoa vai à igreja, mas para mostrar às pessoas que é importante, quando quer se exaltar, quando a soberba toma conta, quando quer subir no púlpito para dizer que é santo,
com soberba, com falta de humildade, essa pessoa também está negando Jesus. Então, nos dias de hoje, nós vemos que várias pessoas negam Jesus. Negar a Jesus. Algo que muitas pessoas batem no peito e dizem: eu sou servo fiel a Deus. Mas Deus que sonda os corações, Deus que está olhando realmente quem a pessoa é claro que essa pessoa não irá enganar Jesus. E por isso Deus, Ele traz esta palavra para o meu coração e para o teu coração, para que a gente não venha ser igual a essas pessoas, para que a religiosidade não venha tomar conta do nosso ser, não venha tomar conta da nossa vida, para que a gente venha entender que nós somos servos fiéis a Jesus, que nós praticamos a palavra de Deus, o que está na Bíblia, e não o que homens inventaram, não a doutrina que homens inventaram, e em muitas denominações, de uma certa forma, até obriga que os servos também venham seguir aquela doutrina. Mas servos que realmente é de Deus, servos fiéis a Deus, tem que estar atento e não acreditar em qualquer doutrina que se diz. Mesmo que aquela pessoa realmente esteja ali numa posição de líder, ou aquela pessoa esteja numa posição de pastor, de orientador, mas que nós venhamos a analisar tudo o que é falado, nós venhamos a analisar a doutrina da igreja que nós frequentamos, para que a gente não venha se contaminar. E muitas pessoas também negam a Jesus quando elas começam a idolatrar o pastor, idolatrar o líder a um certo ponto que esquece a doutrina de Deus, esquece a Bíblia e tudo que aquele pastor, tudo que aquele líder diz é correto e ela esquece de examinar as Escrituras. Então vem aí uma idolatria para com aquele líder. Aí também essa pessoa está negando Jesus. Quando uma pessoa só se preocupa em dar o dízimo, mas não se preocupa em obedecer a palavra de Deus, não se preocupa em se santificar a cada dia mais, pense que a única obrigação é dar o dízimo. Infelizmente, existe pessoas assim que se dizem ser de Deus, que frequentam a igreja, muitas vezes até tem cargos na igreja, mas que pratica isso, pensa que dá o dízimo, já fez tudo, não precisa mais obedecer a Deus, não precisa mais servir ao Senhor Jesus em espírito e em verdade. E essa pessoa também está negando Jesus. Veja que existe muitos Pedros hoje em dia, em várias denominações. E esta palavra é para que a gente venha entender que essas pessoas nós não devemos ter como exemplos. Essas pessoas nós não devemos nos espelhar nelas. Nós temos que ser seguidores de Cristo, fiel a Jesus e não negar a Jesus. Pedro teve a oportunidade de mudar, de voltar atrás e de se tornar um servo fiel a Jesus. Mas muitos não terão a oportunidade. Por isso, a oportunidade é agora, é no hoje. A oportunidade de mudar, a oportunidade de realmente servir a Deus em espírito e em verdade. A oportunidade de praticar a palavra de Deus é agora, é no hoje. Nós temos que nos analisar. Nós vemos aí quando tem a Santa Ceia e o pastor ele fala para que cada um examine-se a si próprio. Muitas vezes nós encontramos ali pessoas que estão em pecado, pessoas que não estão servindo a Deus em espírito e em verdade, pessoas que estão ali negando a Jesus, mas vão lá e tomam a Santa Ceia. Então nós vemos aí que essas pessoas estão fazendo mal a ela mesma, porque elas estão cegas espiritualmente e se acham tão santos que merecem estar ali tomando a Santa Ceia, quando na verdade estão em pecado, negando a Jesus.
Então é tempo de nos analisar, é tempo da gente olhar para dentro de si e ver se nós estamos servindo a Deus em espírito e em verdade ou se nós estamos negando a Jesus. Existem diversas formas de negar a Jesus. E nós temos que estar atento, porque Jesus, ele sonda os corações. Nós vemos aí que está acontecendo muito sofrimento no mundo. As dores estão aumentando, o sofrimento está aumentando, se aproximando a vinda do nosso Senhor Jesus. Mas muitos que se dizem ser de Deus estão cegos espiritualmente, não estão enxergando que o tempo se aproxima e continuam fazendo as mesmas coisas, continuam cegos espiritualmente, continuam não servindo a Deus em espírito e em verdade, continuam negando a Jesus, mesmo se enganando e achando que está servindo a Deus, mas não está. Então é tempo de haver um avivamento, é tempo dos servos que se dizem ser de Deus olhar para dentro de si e analisar se realmente estão servindo a Deus em espírito e em verdade. Jesus está voltando e muitas pessoas estão brincando de ser crente. Muitas pessoas acham que ser crente é pegar uma Bíblia, botar debaixo do braço e ir para a congregação. E chegar lá, louvar, orar, muitas vezes orando da boca para fora, muitas vezes louvando para se engrandecer, para mostrar aos demais que sabe cantar, muitas vezes pregando com soberba, achando que está no topo, sem humildade. Pessoas que estão servindo a Deus da boca para fora. Mas a Bíblia diz que Deus é a lição dos corações, que Ele vê aquilo que está em oculto. Então Deus, ele tem levantado profetas, Deus, ele tem levantado profetisas para falar que o povo se arrependa, que o povo venha viver em santidade, que o povo venha se analisar, olhar para dentro de si, que o povo venha realmente servir a Deus em espírito e em verdade, que o povo não venha negar a Jesus. Mas muitas pessoas continuam com os ouvidos tampados, continuam com os olhos fechados, sem querer ver, sem querer entender, sem querer enxergar. E quando Jesus voltar vai ser tarde demais, porque Deus, ele está dando chance. Deus, a cada dia que vem, é uma chance para que as pessoas venham mudar de fato. Mas vai chegar um dia que não haverá mais chance. Por isso o dia é hoje, a hora é hoje de se arrepender. A hora é hoje de voltar ao primeiro amor. A hora é hoje de servir a Jesus em espírito e em verdade. Não espere para amanhã. Faça hoje. Esta é a palavra que o Senhor Jesus, ele traz para a sua igreja. Arrependa-se enquanto é tempo. Sirva a Jesus em espírito e em verdade. Pare de negar a Jesus. Jesus está batendo na porta, Jesus está avisando. E nós temos que estar atento aos avisos de Jesus, a palavra de Deus. A palavra de Deus que tem poder para penetrar dentro de nós, para que a gente venha dar frutos. E muitas pessoas não estão dando bons frutos, não está dando um bom testemunho, está envergonhando a palavra de Deus, o nome de Deus. Quando a pessoa não dá um bom testemunho, está negando a Jesus. Quando a pessoa não dá bons frutos, está negando a Jesus. E não importa o nome, este nome de servo de Deus, isso é o que a pessoa diz. Mas Deus que sonda os corações, e nós que estamos atentos, olhando os frutos daquela pessoa, nós sabemos que ela está negando a Jesus. Porque Jesus, ele nos ensinou a olhar os frutos das pessoas, para que a gente venha entender se eles são falsos profetas ou não, se realmente eles são o trigo ou se eles são o joio, os frutos das pessoas. Então nós devemos estar atentos, e existem muitas pessoas aí, servos de Deus, verdadeiramente, que está
todo atrapalhado, está se prejudicando porque tem dado ouvido ao joio, tem tido amizade com o joio, tem colocado dentro da sua casa um joio. Pessoas que não estão olhando os frutos, pessoas que vê que aquela pessoa está com frutos ruins, mas mesmo assim está com amizade, colocando dentro da sua casa, está aí se corrompendo, atrapalhando a sua vida, atrapalhando o seu ministério, porque tem feito aliança com o joio, porque tem se unido ao joio. Nós não podemos expulsar o joio da igreja, porque isso cabe a Jesus. Mas nós devemos sim estar alerta, nós devemos sim analisar os frutos das pessoas para que a gente venha realmente fazer aliança com um servo fiel a Deus e não com qualquer pessoa. Jesus está avisando a sua igreja, Jesus está falando com a sua igreja. Quem tiver ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Abra os ouvidos, abra os seus olhos, comece a olhar em sua volta. Jesus está voltando, é tempo de se arrepender, é tempo de servir a Jesus em espírito e em verdade. Amém? Fica com esta palavra no teu coração, que o Senhor Jesus continue abençoando a tua vida. Amém?